o Instituto Brahmani foi às ruas de Natal, dia 29 de fevereiro e 1º de março, entrevistou 800 pessoas, a margem de erro é 3,4% e foi registrada na Justiça Eleitoral com o número 09-709-2024. Esse é o registro no TRE da pesquisa Brahmani. São 3 cenários estimulados. 3 cenários estimulados. No primeiro cenário estimulado, tem todos os candidatos que confirmaram que são ainda pré-candidatos. Tem Carlos Eduardo, Paulinho Freire, Natália Bonavides, General Girão, Rafael Mota, Joana Guerra e o candidato do PSOL. Primeiro lugar, ficou Carlos Eduardo com 36,6%. Em segundo lugar, ficou Natália Bonavides com 16,4%. Em terceiro lugar, ficou Paulinho Freire com 13,8%. Em quarto lugar, vem General Girão com 3,6%. Em quinto, vem Rafael Mota com 2,1%. E em sexto, vem Joana Guerra com 1,3%. Em sétimo, aparece o candidato do PSOL com 0,1%. 26,1% responderam que não votariam em ninguém, votariam branco ou votariam nulo se a eleição fosse hoje. Bora logo para os outros cenários ou querem comentar cenário a cenário, Walter? Bora cenário a cenário? Bora lá. A minha avaliação aqui, vou antecipar. Tá? Tem todo o cenário, que às vezes faz você fazer a ilação e o comentário então, vamos lá. Fica... Carlos Eduardo mantém a dianteira com a larga margem, o que vem acontecendo nas outras pesquisas, mas Natália Bonavides estagnou. Estagnou não só nesses cenários dessa pesquisa, como nas pesquisas que foram publicadas em fevereiro do Instituto Agora Sei, como nas pesquisas que foram divulgadas em dezembro. E, para minha surpresa, o crescimento de Paulinho Freire é muito grande antes do período que eu achei que aconteceria. Porque nesse cenário, com vários candidatos, ele já empata com Natália Bonavides, tecnicamente, pelo segundo lugar. E aí, Girão derreteu, Rafael Mota derreteu, e Joana Guerra não disse a que veio o que aconteceu nas outras pesquisas. E esse derretimento de Girão e de Rafael é justamente porque começou a concentrar as opiniões, as respostas das pessoas nos 3 primeiros candidatos. Carlos Eduardo, Natália Bonavides e Paulinho Freire. A avaliação de vocês é essa ou destoa? A avaliação é exatamente essa, né? Eu fiquei impressionado com o resultado de Paulinho, que eu acho que ele cresceu mais rápido do que eu imaginava. Eu não achava que ele ia empatar com Natália já agora, pouco tempo depois do seu lançamento, ou seja, aquela articulação das bases políticas que Paulinho vem consolidando, está surtindo resultado eleitoral, a turma já está olhando para Paulinho como candidato, já está sabendo que ele existe, já está tomando conhecimento da candidatura dele. A questão de Girão, a tendência é essa mesmo, porque ele não está fazendo campanha, disse que é candidato ali, mas não retirou, não está rodando, então a tendência dele é diminuir, não vai aparecer aí, a tendência desse voto é ir para Paulinho. E aí, se eu fosse fazer uma avaliação, é assim, é como se os outros dois estivessem meio que parados e quem está crescendo aí é Paulinho, né, na candidatura. Exatamente isso. Eu acho que das outras vezes, quando a gente via essas pesquisas ano passado, final do ano passado, a gente via lá Paulinho 6 e pouco, 5 e pouco, e agora que ele entrou oficialmente, né, como pré-candidato, que diz que é candidato e tal, isso ele já pulou... Pronto, preparado e querendo. E aí já pulou para acompanhar com Natália. E aí a sua colocação foi perfeita. Você tem ali, Carlos Eduardo sempre teve nesses números, Natália sempre teve nesses números, e Paulinho entrou. E a gente tem aqui ainda 20%, que mais na frente o BG vai falar, que é aquela coisa que vai pegar os de rejeição. Ainda tem 20% que não responderam. Só tem 6% que votaria o branco ou nulo, mas você tem 20% de indecisos. Esse drama dos indecisos, só uma colocação, professor, que é sempre importante dizer. Quando você não vota, né, você está sempre ajudando o pior a se eleger. Você tem que votar no menos ruim. Se você não acha o melhor, você tem que votar no menos ruim. Esse número é muito forte. A gente precisa correr, vamos lá, Walter. Você tem que verificar sempre, tem que fazer sempre uma comparação dessas intenções e da rejeição daquele candidato. Você tem uma equação aí que você tem que estar mexendo com elas e fazendo esse movimento. Agora, me parece, claro, uma possibilidade. A primeira é se continuar, digamos, nessa tendência, é o desaparecimento da possibilidade de Joana Guerra candidata apoiada por Alva, tá certo? E a possibilidade aí de junção dele com indicação de vice em algum dos cantos, não sei por onde, tá certo? E também vejo o seguinte, já ouvi, já botei o vidro no chão, os tambores roncaram, os sinais de fumaça, e que não fiquem surpresos se houver uma substituição do nome de Natália pela esquerda no Rio Grande do Norte, lá na eleição do Natal. Não fiquem surpresos. Olha, a estimulada 2, né? A estimulada 2 sai Girão e sai Rafael Mota.
né? Fica só Carlos Eduardo, Natália Bonavides, Paulinho Freire e Joana Guerra. E a estimulada 2 vem com o seguinte cenário. Carlos Eduardo cresce um pouco, de 36,6 no primeiro cenário para 37,2 no segundo. Natália Bonavides mantém o mesmo percentual, ela teve 16,4, vai a 16,6 no segundo cenário. E Paulinho Freire cresce de 13,8 para 16,3, empatando, inclusive, numericamente, com Natália Bonavides. E Joana Guerra vai a 2,4%. 26,1% diz que não votaria em ninguém, não saberia quem votar ou votaria nulo. E aí, o cenário 3, sai Joana Guerra. Fica só Carlos Eduardo, Natália Bonavides e Paulinho Freire. E aí é onde vem a maior surpresa para mim. E vou explicar por quê. Porque Carlos Eduardo vai a 39%. Natália Bonavides cresce apenas 0,5, vai a 17,3%. Né, vai a 17,3 e Paulinho Freire vai a 17,3, empatando no mesmo percentual de Natália Bonavides. Técnica e numericamente. Tecnicamente e numericamente. E aí mostra o seguinte, que a luta de Natália Bonavides, e eu não acredito que mudem mais Natália, tá? Será aí para o segundo turno. Ela ou Carlos Eduardo. Por quê? Porque vai ter segundo turno. Com 3 candidaturas fortes, não tem como não ter segundo turno. Verdade. E Natália é forte. Paulinho Freire mostrou na segunda pesquisa seguida, agora sei, e agora na Brahmani, que cresceu muito. Mostra a tendência de voto desse centro-direita indo para ele já, certo? E Carlos Eduardo pegando ali centro-esquerda e centro-direita. E aí o apoio de Álvaro fica fundamental para ir à eleição para o segundo turno, se ele for com Paulinho forte, ou matar a eleição em primeiro turno, se ele for para Carlos Eduardo. E Natália corre o risco de, se nesse caso aí tiver segundo turno, ela se quer ir para o segundo turno. De Carlos Eduardo com Paulinho. Não sei, vocês já tinham parado para pensar nisso? Então, assim, Natália vai ter apoio de Lula, vai ter apoio da estrutura do governo, tem apoio de um grupo de pessoas, ela é forte, mas tem que ver o que ela pode ampliar nisso, porque ela é a mais rejeitada disparada. Ela tem o dobro de rejeição de Paulinho e quase 10% a mais de rejeição do que Carlos Eduardo. Então, assim, eu acho o crescimento de Paulinho muito cedo, muito grande para muito cedo. Acho o Carlos Eduardo muito alto, muito cedo, porque ele pode ter uma tendência de queda quando o período eleitoral começar. E tendência, amigo, quando é igual a água descendo ladeira, não tem quem segure. E Natália na estabilização do que ela pode ter de plus para levar a campanha para o segundo turno, ela estando lá. O que eu destaco nisso tudo é assim, né, quem acompanha a eleição há muito tempo vai entender perfeitamente do que eu digo. Quem começa próximo ao apogeu é muito complicado, porque a taxa de crescimento é pequena. Você viu aí em 3 cenários diferentes. E ele começou no Senado liderando. Exatamente, exatamente. 30, e foi caindo, 29%, chegou a 30 e pouco, caiu. É isso, porque aí o crescimento é muito pequeno. E aí começa a contrastar com quem vem de baixo, ele cresce muito. E aí essa tendência, o eleitor que está indeciso, então começa a pensar diferente. Agora, eu vou apenas, para não tomar muito tempo, eu vou tentar analisar só um pouco dessa transição, digamos, na questão do segundo turno. Que cada candidato, digamos, Carlos Eduardo, qual seria o melhor candidato para ele, que segundo turno vai haver, não tenho dúvida, concordo com o Bruno. Com esses 3 candidatos, essas 3 candidaturas, não tenho nenhuma dúvida. Tá certo? Qual seria o melhor candidato para Carlos Eduardo? Disputa com quem? Com Paulinho Freire. Por quê? Porque o eleitorado de esquerda, teoricamente, vai pender para ele e muito menos para Paulinho. O melhor candidato para Paulinho seria quem no segundo turno? Seria Natália. Por quê? Porque o eleitorado de Carlos Eduardo não é de esquerda. Exatamente. Tá certo? Então é de centro por ali, tenderia para Paulinho. E o melhor candidato para a Natália também é Paulinho Freire, porque ela receberia o maior número de votos, provavelmente, de Carlos Eduardo, por esse eleitorado de centro e de centro-esquerda. Então, cada um vai ter que trabalhar nesse mosaico. E buscar o quê? Tentar fazer com que isso seja o acontecimento para que ele possa chegar no segundo turno. Para mim, o pior segundo turno para Paulinho é se for ele e Carlos Eduardo. Porque o eleitorado de esquerda terá muito mais facilidade de entender para Carlos Eduardo que para Paulinho. Não tenho nenhuma dúvida, até porque Paulinho teve que fazer uma concessão, isso é no meu entendimento.
Ele não me disse nada, nem eu conversei ninguém sobre isso. Ele teve que fazer uma concessão, quando ele assinou aquele pedido de impeachment, no meu entender, ele fez um aceno para o PL, para dizer assim, ó, tá, o PL, os deputados do PL, conversei com 2 deles e tal, dizia o seguinte, temos dificuldade porque Paulinho tá votando muito com Lula, dos projetos. Não é com Lula, é com o governo, é com o Brasil, mas tudo bem. Tá? E aí, isso cria realmente uma certa barreira. Então, para mim, o cenário visto hoje da ponte onde eu estou é esse. O que a gente vê hoje é um resultado muito bom para Paulinho, independente em comparação com os números que tinha antes, muito bom para Paulinho. E você tem, Carlos Eduardo ficou razoável e para mim ficou ruim para a Natália. Tem que começar a se repensar. Acho que o PT deve estar repensando aí essa candidatura. A gente ainda vai chegar nas rejeições. Quando saem os outros candidatos, quem absorve a maioria desses votos de Girão, de Rafael Mota e Joana Guerra é Paulinho. Depois Carlos Eduardo e por último Natália, que praticamente fica parada no mesmo canto. E isso acaba sendo um alerta, essa pesquisa, para o PT começar a repensar isso. Eu vejo um cenário positivo para Paulinho aí. Eu vou dizer por quê. Carlos Eduardo, o natalense já sabe quem é Carlos Eduardo, né? Foi prefeito por mais de 14 anos, né? Natália votou contra a saidinha, votou defende a invasão de terras. O natalense sabe quem é Natália. Dependendo da plataforma de governo, da proposta de governo que Paulinho apresente, ele tem uma forte chance de crescer muito na campanha. Então eu vejo que ele está num ritmo de crescimento. Ele disse só que é candidato. Ele não disse, opa, eu vou fazer isso, eu proponho isso para Natal. Eu acho que na hora que ele apresentar isso, se for uma boa construção, se for uma boa proposta, ele tem muito para crescer. Olha, a pesquisa é boa para Carlos Eduardo, agora ele está muito alto. Isso não é bom, certo? Porque não tem como ele crescer mais. Está no apogeu. Certo? Então mostra aquilo que eu disse, Walter, que nas próximas pesquisas, qualquer percentual menos já mostra que a pesquisa é muito boa para Paulinho Freire. Eu acho muito cedo para um crescimento desse tamanho. Sim. Dele. Paulinho terá a maior quantidade de partidos, a maior quantidade de tempo de TV e a maior estrutura da campanha. Então esse nível de desconhecimento dele vai chegar. Por exemplo, a Zona Norte, a Zona Oeste, Paulinho vai chegar em todo canto. Vai dizer que é veio, e a né? pesquisa é muito ruim para a Natália Bonavides. E tem um ponto a mais, sabe? Muito ruim para a Natália. Por quê? Porque ela cresceu 2% da Agora Sei para essa. Uhum. Paulinho cresceu 8%. Carlos Eduardo cresceu ainda. Da Agora Sei. Instituto com Instituto não deve ser comparado. Isso. Mas números agora de 30 dias atrás. Mas tinha um outro ponto também que deve começar a preocupar Carlos Eduardo e a sua estado de campanha. É que o crescimento de Paulinho nessa ordem, muitos que não queriam votar em Paulinho, assim e tal, mas a direita é isso. Aí começa a fazer a transição de Carlos Eduardo para Paulinho ainda na campanha. E mais, Carlos Eduardo, quando aparecerem esses 3 candidatos no programa lá, o cidadão natalense vai vir a campanha de 2018, vai vir de 2022, vai vir tudo sendo relembrado. E aí, claramente, o cara que é conservador, de centro-direita e de direita, ele vai dizer, essas 2 opções aqui não é minha. Essa aqui pode